Boa tarde a todos. Cumprimento os senhores conselheiros, senhor procurador do Ministério Público de Contas, senhora procuradora da Fazenda do Estado, senhor diretor-geral. Havendo número legal, declaro aberta a 4ª sessão ordinária dessa Câmara. A ata da 3ª sessão ordinária, realizada em 25 de fevereiro, encaminhada previamente a vossas excelências, está sobre a mesa. Se não houver objeções, vou dá-la por lida e aprovada, colhendo-se as assinaturas. Ata aprovada, colham-se as assinaturas. A palavra é livre aos senhores conselheiros. Não havendo quem dela queira fazer uso, antes de serem iniciados os trabalhos, eu indago ao senhor procurador do Ministério Público de Contas se Vossa Excelência deseja fazer vista ou sustentação oral em qualquer um dos processos constantes da pauta do dia. Não, Excelência. Pois bem, então começamos. Então, eu vou começar pela minha parte, pelos relatos, itens sobre meu encargo, os itens 1 a 7. Inicialmente, eu retiro de pauta os itens 1 e 2 com retorno ao gabinete. E relato o item 3. O item 3, eu encaminhei previamente relatório e voto a vossas excelências. Trata-se de um pregão e um contrato firmado entre a Secretaria de Estado da Saúde, o Conjunto Hospitalar do Mandaqui e a empresa Convida Alimentação Limitada, objetivando a execução de serviços de nutrição e alimentação hospitalar. A fiscalização se manifestou pela regularidade. A TJ e PFE opinaram pela assinatura de prazo à contratante, diante de não constar nos autos a comprovação de existência de recursos financeiros para o exercício de 2010. Após esclarecimentos, também a TJ e PFE se pronunciaram pela regularidade da matéria. Nessa conformidade, considerando os pronunciamentos favoráveis e os esclarecimentos trazidos, eu voto pela regularidade do pregão e do contrato, bem como pelo conhecimento da garantia. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Eu relato em conjunto agora os itens 4 e 5 da pauta. Os relatórios também e votos foram previamente encaminhados a vossas excelências. Em exame, o pregão eletrônico e um contrato celebrado entre a Secretaria da Fazenda e a empresa IGLIMP, Limpeza Ambiental. Também uma representação tratada no TC 30.181.026.10. Assinalados prazos aos interessados, foram encartadas justificativas e documentos. Em suas manifestações conclusivas, a assessoria técnica sobre os aspectos jurídicos, chefia de ATJ e PFE opinaram pela regularidade da licitação e do contrato e a improcedência da representação. Eu passo ao voto. Inicialmente, eu destaco que trata-se de um pregão eletrônico com utilização do sistema BEC. E, no caso, eu acolho as justificativas da origem, no sentido de que a presença de eventuais sinais no campo propriedades não permite a identificação inequívoca do participante, ainda mais se considerarmos o universo de 20 empresas que participaram da disputa. Eu entendo que não restou comprovada violação ao sigilo das propostas, inexistindo afronta à legislação de regência ou ao edital. Quanto ao fato que algumas licitantes não mencionaram a validade das propostas, eu verifico que o edital fixou um prazo de validade de 60 dias para as propostas. Então, eu entendo que os participantes estão vinculados ao instrumento convocatório. Nessas condições, eu voto pela regularidade do pregão e do contrato e pela improcedência da representação. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. O item 6 da pauta trata-se de prestação de contas de recursos repassados pela Fundação Casa, através de convênio, à entidade Associação Padre Leonardo Nunes, durante o exercício de 2011. Após a notificação, a fiscalização atestou que a documentação encaminhada atende às instruções dessa Corte. A TJ, bem como o PFE, consideraram adequadas e suficientes as explicações fornecidas e opinaram pela regularidade da matéria. O Ministério Público de Contas teve vista dos autos e propugnou pelo prosseguimento dos autos nos termos regimentais. É o relatório, eu passo ao voto.
Ainda que parte da documentação exigida pelas instruções 1 de 2008 dessa Corte estivesse inicialmente ausente, foi posteriormente encaminhada em decorrência da notificação dos responsáveis, demonstrando a aplicação dos recursos na finalidade pactuada. Nessa conformidade, eu acolho as manifestações favoráveis constantes dos autos e voto no sentido da regularidade da prestação de contas do exercício de 2011. Eu registro, por fim, que há um saldo remanescente do exercício de 2011 no montante de R$ 44.537,65, que será fiscalizado em autos próprios por ocasião da prestação de contas relativa ao exercício de 2012. É como voto que está em discussão, em votação, aprovado. O item 7 da pauta trata-se de um recurso ordinário interposto pela FDE contra a sentença que julgou irregular o primeiro termo aditivo referente ao contrato firmado entre a Fundação e a empresa Planner Engenharia Limitada. O contrato e a tomada de preço já foram considerados irregulares por essa Corte de Contas. A TJ, PFE e SDG opinaram pelo não provimento do recurso. Em preliminar, conheço do recurso. Em discussão, conhecido. No mérito, considerando que o aditivo se encontrou contaminado pelos vícios constantes na matéria inicial, face ao princípio da acessoriedade, eu nego o provimento ao recurso. Voto que está em discussão. Em votação, aprovado. Para relatar os itens 8 a 20 da pauta, a palavra é do conselheiro Renato Martins Costa. Obrigado, senhora presidente, eminente conselheiro, eminentes procuradores do Ministério Público de Contas, da Procuradoria da Fazenda Estadual, senhor secretário, diretor-geral, senhoras e senhores. Item 8, termo de aditamento e termos de recebimento provisório e definitivo, FDE Construtora Cronacron, reforma em prédios escolares, instrução convergente pela regularidade. O meu voto considera regular o primeiro termo de aditamento e toma conhecimento dos termos de recebimento. Em discussão, em votação, aprovado. Item 9, pregão presencial, ata de registro de preço, nota de empenho, Secretaria da Saúde, Hospilog, Comércio de Produtos Hospitalares, registro de preço para eventual aquisição de medicamentos. A instrução de ATJ é pela irregularidade, SDG pela regularidade. A irregularidade aventada por ATJ incide sobre a possibilidade de prorrogar a ata por mais 12 meses, o que esse tribunal tem verberado. Ocorre que ela, apesar de prevista, não foi implementada, portanto, não ocorreu a prorrogação. E, em segundo lugar, especificamente em função dos termos da Lei 10.191 de 2001, a utilização recíproca de sistema de registro de preço para aquisição de produtos para implementação de ações de saúde é exceção à possibilidade da carona, que também é igualmente condenada por esta Corte. Nesse sentido, eu voto pela regularidade, fazendo determinação à coordenadoria que deixe de determinar em seus editais possibilidade de prorrogação. Em discussão, em votação, aprovado o voto do relator. Item 10, termos de aceitação provisória e aditivos de execução contratual, Companhia do Metrô com o consórcio Linha Verde, execução de projeto executivo, fornecimento e implantação de sistemas da Linha Verde do metrô. Matéria teve a instrução ordinária da Casa, porém, como é de amplo conhecimento, existem em curso no Conselho Administrativo de Defesa Econômica, Ministério Público Federal, Ministério Público do Estado, Polícia Federal, investigações instauradas para desvendar eventual cartel que teria sido formado por empresas interessadas nas licitações promovidas pelo metrô, voltadas ao projeto de instalação da linha 5 Lilás e expansão da linha 2 Verde e manutenção de trens, além de apurações idênticas que se desenvolvem em outras contratações relacionadas à CPTM. O caso concreto é linha 2 Verde, portanto, um daqueles abrangidos pelas investigações. Diante disso, ainda que a atuação deste tribunal deva se circunscrever às licitações e contratos derivados,
A atuação do cartel, se constatada, poderia contaminar o negócio desde a sua origem, transformando o exame aparentemente irregular do que é submetido a este tribunal em matéria impregnada de vício absoluto, capaz de condená-la por inteiro. Assim, parece-me prematuro, no atual momento, a emissão de qualquer juízo sobre a questão em exame, em razão do que voto pelo sobrestamento do julgamento do feito e sua conversão em diligência, junto ao CAD, MPF, MPE e Polícia Federal, requerendo informações e eventuais decisões a respeito do quanto apurado, a fim de determinar o alcance das investigações, inclusive sobre os atos em exame. O voto pelo sobrestamento e requerimento de diligência. Perfeitamente. Que está em discussão, em votação, aprovado. Item 11, dispensa de licitação e contrato, Fundação Butantan e FAI System, objeto prestação de serviços para instalação de looping de distribuição de água purificada no laboratório de hepatite. Justificativas apresentadas após a fixação de prazo, assessoria de ATJ e PFE pela regularidade, chefia SDG pela irregularidade. Esse ajuste tem caráter nitidamente instrumental, porquanto necessário a certificação da produção de vacina contra hepatite B, conforme figurino do Programa de Imunização do Ministério da Saúde. Embora sensível, a matéria não foi encaminhada pela Fundação de acordo com os preceitos legais. Ao contrário, a escolha da empresa responsável foi feita exclusivamente com base no critério comercial, obtido de forma simplificada e contrária aos princípios constitucionais e legais que orientam a administração. A própria informação de que houve contato com duas potenciais fornecedoras além da contratada já configura indicativo objetivo de que a Fundação deveria ter instaurado o processo licitatório. Ainda para o lado da emergência, que poderia ser uma outra justificativa, o que consta dos autos também não ampara os atos da administração, já que as informações carreadas indicam que o processo produtivo de qualquer antígeno, não só o da hepatite B, pressupõe boas práticas certificadas conforme normas especiais que, de regra, exigem tempo e planejamento de implantação. Eu voto pela irregularidade da matéria. Em discussão, em votação, aprovado o voto do relator. 12 a 14 em conjunto, senhora presidente. Perfeitamente. São prestações de contas dos exercícios 2005, 2006 e 2007 de recursos repassados pela Secretaria da Saúde para a Organização Santamarense de Educação e Cultura, OSEC, pelo contrato de gestão com aquela entidade desenvolvido no gerenciamento do Hospital Estadual Professor Carlos da Silva Lacaz, de Francisco Morato. A instrução de ATJ, SDG e PFE converge pela regularidade com ressalvas. O meu voto acompanha. Em discussão, em votação, aprovado. Com relatórios e votos individualizados de 15 a 19. São prestações de contas e repasses de recursos a órgãos públicos e entidades do terceiro setor, de responsabilidade da CDHU e das Secretarias de Estado da Educação, Assistência e Desenvolvimento Social e Agricultura. A instrução unânime no sentido da aprovação, os meus votos acompanham. Em discussão, em votação, aprovado. O item 20 cuida de prestação de recursos recebidos em 2012 pela Associação Beneficente Lírio dos Vales de Aguaí, da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. Aqui, o Ministério Público de Contas entende que a alteração do objeto adquirido com o repasse contamina a prestação de contas. Eu penso que a matéria possa ser superada, já que essa aquisição, essa alteração foi devidamente justificada, estando inclusive de acordo com o estabelecido no ajuste, já que o convênio dispõe em sua cláusula primeira a aquisição de equipamentos e material permanente, o que não era o discriminado anteriormente. Colchões, cobertores, geladeiras, questões que não se caracterizam como material permanente. Sendo assim, já que a prestação de contas, do ponto de vista formal, está em boa ordem, voto pela regularidade da matéria. Em discussão, em votação, aprovado o voto do relator.
Para o item 21, a palavra é do conselheiro Dimas Eduardo Ramalho. Senhora presidente, senhor conselheiro, senhora procuradora da Fazenda, senhor procurador do Ministério Público de Contas, diretor-geral, senhores funcionários, advogados, trata-se do item 21 de recurso proposto por FDE referente ao conjunto de irregularidade, julgamento de irregularidade do termo de tratamento de contrato da construção de prédio escolar em Campinas. Em preliminar, eu voto pelo conhecimento e recurso ordinário. Em discussão, conhecido. E no mérito, conforme voto disponibilizado, e da mesma forma que entende a douta Procuradoria da Fazenda Estadual e o douto Ministério Público de Contas, eu entendo que as ações recursais não têm força para deconstituir os fundamentos da sentença. Portanto, eu voto pelo não provimento do recurso ordinário. Em discussão, em votação, aprovado. Encerrada a pauta estadual, agradeço a presença da doutora Cristina Cavezali, representante da Procuradoria da Fazenda do Estado. Passamos agora à pauta estadual. Eu relato os itens ao meu encargo, os itens 22 a 45. Inicio pelo item 22, em exame uma licitação na modalidade de concorrência e o contrato envolvendo a Prefeitura de Anhembi e a empresa NEC Construtora. Assessoria técnica com relação aos aspectos econômico-financeiros opinou pela regularidade da matéria. De modo divergente, a fiscalização, a assessoria técnica sob o prisma jurídico e a engenharia, chefia JTJ e SDG manifestaram-se pela irregularidade da matéria. É o relatório, eu passo o voto que encaminhei previamente a Vossas Excelências e considero que a matéria em exame encontra-se irregular em razão das seguintes falhas: falta de comprovação do recolhimento do valor total da garantia contratual, não houve a divulgação no jornal de grande circulação no Estado, não foi comprovada a compatibilidade de preços ajustados com aqueles praticados no mercado, garantia de participação antecipada, prova de experiência anterior da licitante em quantidades equivalentes a 100% da execução pretendida, em afronta à súmula 24 dessa Corte, visita técnica em única data e horário, cláusula editalícia misturou exigências relativas à prova de experiência anterior da empresa e do profissional. Em face de todas essas irregularidades, eu voto pela irregularidade da licitação e do contrato. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Relato agora o item 23, encaminhei previamente relatório e voto a Vossas Excelências, em exame e licitação, na modalidade pregão, ata de registro de preços e contratos firmados entre a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Ribeirão Preto e a empresa ER Soluções Informática Limitada. Fiscalização e assessoria técnica sobre os aspectos econômicos manifestaram-se pela regularidade. De modo divergente, chefia de ATJ opinou pela irregularidade. É o relatório, eu passo ao voto. Eu considero que a matéria em exame encontra-se irregular, em razão da previsão do edital de especificação técnica mínima dos microcomputadores relativas ao BIOS, desenvolvida ou customizada pelo fabricante do equipamento ofertado. A jurisprudência dessa Corte reprova a exigência de BIOS fornecido pelo mesmo fabricante do equipamento em face de seu caráter restritivo. Isso porque os principais fabricantes de tal sistema não se dedicam à fabricação de microcomputadores, razão pelo qual a disputa deve ser ampliada àqueles que operem soluções sob o regime OEM ou de customizações. Eu observo que uma das licitantes, a Itautec, foi inclusive desclassificada por não atender a essa imposição do edital. Outro aspecto relevante consiste na falta de comprovação da economicidade da contratação. Ocorre que, por meio dos contratos, foi levada a efeito locação de 810 computadores, pelo valor total de R$ 2.420.000, ao passo que a aquisição idêntica corresponderia ao montante de R$ 1.500.000, muito inferior ao pactuado.
Feitas essas considerações, eu voto pela irregularidade da licitação, da ata de registro de preço, dos contratos e voto também pela aplicação de multa individual aos senhores Vandeir Gomes da Silva, diretor financeiro, e Pedro Augusto Escaparim, diretor superintendente, autoridades responsáveis pela assinatura dos instrumentos contratuais. Multa que estipula o equivalente a 300 UFESPs. É voto que está em discussão. Em votação, aprovado. O item 24 trata-se de licitação na modalidade pregão e pedidos de compra envolvendo a Prefeitura de São Caetano do Sul e a empresa Nota 10 Comércio e Representações Limitada, tendo por objeto a aquisição de uniforme escolar. Assessoria técnica, também aqui a instrução divergente. Assessoria técnica e chefia de ATJ pela regularidade, fiscalização e SDG pela irregularidade. Eu encaminhei previamente relatório e voto a Vossas Excelências e considero que a matéria em exame encontra-se irregular, em razão da indevida aglutinação do objeto, prova de irregularidade de tributos imobiliários, morosidade na análise das amostras, limitação do número de atestados para comprovação de experiência anterior, adjudicação do objeto à empresa que não teve suas amostras aprovadas, além da falta de demonstração da vantajosidade da contratação. Feitas essas considerações, eu voto pela irregularidade da licitação e dos pedidos de compra. Voto ainda pela aplicação de multa ao responsável no valor equivalente a 400 UFESPs. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Eu relato agora o item 25 da pauta, 25 da pauta, perdão. Trata-se de inexigibilidade de licitação e decorrente contrato, firmado entre a Prefeitura de Ribeirão do Sul com Ivo Antônio Ananias, no valor de R$ 25.200, tendo por finalidade a prestação de serviços técnicos especializados de assessoria tributária, contábil e financeira. Aqui a instrução é convergente pela irregularidade. No caso em tela, a fiscalização observou, pela descrição dos serviços, que não está caracterizada a singularidade capaz de tornar inviável a competição e, consequentemente, inexigível a licitação. Não restou comprovado ainda outro requisito indispensável à validação da contratação direta em questão, ou seja, a celebração do contrato não foi precedida de pesquisa de preços ou outra providência a justificar a razoabilidade dos valores praticados. Em face do exposto, eu voto pela irregularidade da inexigibilidade de licitação e do contrato. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Eu relato agora em conjunto os itens 26 a 29 da pauta. Em exame, termos de aditamento referentes aos ajustes firmados pela administração municipal nas seguintes conformidades. Os itens 26 e 27, ajustes firmados entre a Câmara Municipal de Americana e as empresas Sodexo Paz do Brasil, Serviços e Comércio Limitada e Ticket Serviços S.A. O item 28, ajuste entre a Prefeitura Municipal de Cubatão e a empresa Galvão Engenharia S.A. O item 29, ajuste entre a Prefeitura de Santo André e a Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga. Em todos esses, os procedimentos licitatórios e as contratações pertinentes já foram julgados irregulares por essa primeira Câmara, decisões mantidas em grau recursal pelo plenário. Os órgãos técnicos da Casa e também o Ministério Público de Contas manifestaram pela irregularidade dos feitos, dos aditivos, em função do princípio da acessoriedade. É o relatório, eu passo o voto. Na esteira das manifestações constantes dos autos, eu considero que os aditivos em exame encontram-se contaminados pelos mesmos vícios que ensejaram a irregularidade da matéria principal em face do princípio da acessoriedade. Assim, eu voto pela irregularidade dos termos aditivos em exame. Votos que estão em discussão, em votação, aprovado. Eu relato em conjunto agora os itens 30 a 35 da pauta. Encaminhei previamente relatório e voto a Vossas Excelências. Em exame, as seguintes matérias. Item 30, convênio celebrado entre a Prefeitura de Franca
e a Associação Assistencial Presbiteriana Bom Samaritano, bem como o primeiro e segundo termos de ratificação. Item 31, termos de aditamento de prorrogação de prazo ao convênio já julgado regular, que foi firmado entre a Prefeitura de Monte Alto e a Irmandade de Misericórdia de Monte Alto. Item 32, prestação de contas de recursos repassados pela Prefeitura Municipal de Monte Alto à Irmandade de Misericórdia de Monte Alto no exercício de 2006. Item 33, prestação de contas de repasses efetuados pela Prefeitura de Pirajuí à Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Pirajuí no exercício de 2007. Item 34, prestação de contas de recursos repassados pela Prefeitura de Cruzeiro, à APAI e demais entidades relacionadas no processado. Item 35, prestação de contas de recursos repassados pela Prefeitura de Itapuí, à Associação Educadora e Beneficente Hospital Maternidade São José, em 2012. Em face dos apontamentos constantes dos autos, os responsáveis foram notificados, sendo apresentados esclarecimentos e documentos. Os órgãos instrutivos e técnicos, bem como o Ministério Público de Contas, nos autos em que oficiou, se manifestaram pela regularidade dos atos praticados. Como fiz constar dos relatórios e votos individualizados encaminhados a vossas excelências e que serão juntados aos processados, os apontamentos verificados durante a instrução foram sanados com a apresentação de esclarecimentos e documentos ofertados, sendo que alguns, de ordem formal, podem ser alçados ao campo das recomendações. Nessa conformidade, eu voto pela regularidade das prestações de contas, sem prejuízo de recomendações e determinações constantes nos votos, que serão juntados com relatórios e votos circunstanciados. São votos que estão em discussão, em votação, aprovado. Eu relato em conjunto agora os itens 36 a 40 da pauta. Em exame, as contas da Câmara de Presidente Alves e Riversul, referentes ao exercício de 2011, e contas das câmaras de Ibirá, São Pedro e Alfredo Marcondes, referentes ao exercício de 2012. A instrução da matéria evidenciou atendimento aos limites constitucionais e legais, na conformidade dos relatórios e votos previamente encaminhados a vossas excelências, voto no sentido de serem consideradas regulares, com ressalvas, as contas de referidas câmaras municipais, com as recomendações constantes em cada um dos votos. Votos que estão em discussão, em votação, aprovados. O item 41 trata-se de contas do município de São Pedro, referentes ao exercício de 2012. Relatório e votos já foram previamente encaminhados a vossas excelências e verifica-se nos demonstrativos que houve cumprimento aos principais índices constitucionais e legais avaliados por essa Corte. Assim, eu voto pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de São Pedro, exercício de 2012, sem prejuízo de recomendações e determinações constantes no voto. Em discussão, em votação, aprovado. Passo a relatar o item 42. Em exame, recurso ordinário interposto pela Prefeitura de Valinhos, em face de sentença que julgou irregulares tomada de preço, contrato dela decorrentes e, por acessoriedade, 2 termos aditivos. Fundamentar o juízo de irregularidade, excessivas exigências de capacidade técnica e falta de comprovação da compatibilidade dos preços, bem como falhas quanto à visita técnica. Aqui a instrução de ATJ e SDG é convergente pelo não provimento. Em preliminar, recursos em termos, dele conheço. Em discussão, conhecido. No mérito, encaminhei previamente relatório e voto a vossas excelências e entendo inalterada a situação processual. Assim, na esteira das manifestações de ATJ e SDG, eu voto pelo não provimento, mantendo-se a íntegra da decisão combatida. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Relato agora o item 43. Trata-se de recurso interposto pela Prefeitura de Rosana contra a sentença que julgou irregulares atos de admissão de pessoal por tempo determinado
em vista das reiteradas contratações para as mesmas funções em diversos exercícios anteriores, denotando, portanto, afronta ao artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, e aplicou multa no valor equivalente a 200 UFESPs ao responsável. Aqui a TJ é pelo provimento parcial e SDG manifestou-se pelo não provimento do apelo. Em preliminar, conheço do recurso. Em discussão, conhecido. No mérito, entendo que as alegações apresentadas na peça recursal não reúnem condições suficientes a afastar as impropriedades que dão fundamento à sentença. Assim, eu voto pelo não provimento do recurso. Em discussão, em votação, aprovado. Passo a relatar o item 44. Trata-se de recurso ordinário interposto pela Prefeitura de Piquerobi, inconformada contra a sentença que julgou irregulares atos de admissão de pessoal por tempo determinado para os cargos de um médico do Programa de Saúde da Família e 2 professores, levado a exercício de 2007, em vista da ausência de caracterização da situação emergencial. Chefia ATJ e SDG são pelo provimento do recurso. Em preliminar, o recurso está em termos, dele conheço. Em discussão, conhecido. No mérito, a recorrente demonstrou que as admissões em tela se deram em face de circunstâncias peculiares e urgentes, em áreas que não poderiam sofrer solução de continuidade, no caso, saúde e educação. Como bem observou o SDG, o número de profissionais contratados eram somente 3, 2 professoras e 1 médico, assim como o tempo das contratações, 90 dias apenas, denotando que o procedimento adotado pela municipalidade esteve voltado apenas à solução do cenário à época, nos termos e condições preconizados pela legislação local. À vista do exposto, conforme relatório e voto que encaminhei previamente a Vossa Excelência, eu voto pelo provimento do recurso ordinário. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Relato agora o item 45 da pauta. A Prefeitura Municipal de Charqueada, inconformada com a sentença que julgou ilegais atos de admissão de pessoal levados a efeito para os cargos de braçais e operadores de máquinas decorrentes do concurso público de 6 de 2007, em vista da cláusula 2.2 do edital, o qual impôs aos interessados, no ato da inscrição, a apresentação de certidão negativa de débitos federais, podendo ter restringida a participação dos eventuais interessados no certame, interpôs o presente recurso ordinário. Aqui a instrução é toda convergente pelo provimento do recurso. Assessoria técnica, sua chefia, SDG. Em preliminar, o recurso está em termos, dele conheço. Em discussão, conhecido. No mérito, na mesma esteira dos órgãos técnicos dessa Casa, eu entendo que as razões recursais devem ser acolhidas, de forma a reformar a sentença. De fato, da análise dos autos, não se pode concluir que a cláusula do edital que impôs a apresentação de certidão negativa de débitos federais possa ter causado prejuízos à participação de eventuais interessados. Aspectos positivos contribuem para a legalidade da matéria, quais sejam: os atos de admissão em tela foram precedidos de concurso público, com obediência à lista de classificados, notícias constantes desses autos com os editais posteriores. A cláusula impugnada já foi extirpada pela Prefeitura de Charqueada. À vista do exposto, eu voto pelo provimento do recurso ordinário, a fim de reformar a sentença e considerar legais os atos de admissão de pessoal. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Agora, para relatar os itens 46 a 85, a palavra do conselheiro Renato Martins Costa. 46, senhora presidente, é uma representação de José Roberto Chiavegato, munícipe de Jaguariúna, contra a prefeitura local, apontando impropriedades em contratos celebrados pelo Executivo no exercício 2010, envolvendo especialmente a realização de festividades e apresentações artísticas. A instrução é pela procedência da representação. Eu consigno que na data de ontem foram entregues 2 memoriais a propósito da matéria em julgamento que foram levados em devida conta para o voto que passo a formular.
municipalidade brindou com sucessivas avanças grupos de empresas então recém-constituídas, nascidas da alteração da razão social e da transferência de domicílio para Jaguariúna de pequenos empreendimentos antes sediados na Grande São Paulo. Friso como exemplo que Visine Moda Masculina passou a ser denominada R8 Produções, bem como Forsim Elétrica e Hidráulica transformou-se em Forsim Produções e Serviços. Tais empresas, patentemente novas no ramo de produções artísticas e organização de eventos, passaram a concorrer regularmente aos certames promovidos na cidade, sagrando-se vencedoras em diversas oportunidades. É flagrante a vinculação de parentesco entre os empresários competidores, operando-se verdadeiro cartel, de modo que a prestação de serviço estaria sempre jungida a um ou outro membro da família, já vista que o objeto social de cada empresa possuía pontos comuns, especialmente a produção de eventos. Nessa linha, algumas empresas que menciono no voto se envolveram na organização de eventos representativos, como Paixão de Cristo, Aniversário da Cidade, Dia da Consciência Negra, Carnaval e Natal. Através de convites, o Executivo despendeu mais de R$130 mil a favor de duas das empresas para a confecção e instalação de enfeites e lâmpadas natalinos, sem que se tenha comprovado, pelo menos, a compatibilidade dos preços ajustados com a média de mercado por meio de cotação prévia. Aliás, nenhum dos convites mencionados restou sustentado pela competente pesquisa de preços, atentando ainda contra a transparência do procedimento licitatório e a escolha da proposta mais vantajosa. Com relação à realização do Carnaval, observa-se que a festa foi literalmente loteada entre as 4 empresas, que foram brindadas com processos de inexigibilidade de licitação para a contratação de shows artísticos. E, em relação a isso, já tem, especialmente essa Câmara, preceitos bem firmados sobre a atuação de representantes exclusivos de artistas, ainda que de renome. Eu encurto razões e voto pela procedência da representação, pela irregularidade dos procedimentos de convites e de inexigibilidades aqui apreciados, aplicando multa ao prefeito à época no valor correspondente a 500 UFESPs, autos ao Ministério Público Estadual. Em discussão, para discutir, doutor Dimas. Queria cumprimentar o conselheiro Renato Matias Costa, que é relator desse TC, e chamar a atenção exatamente o que Vossa Excelência trouxe à luz nesses autos. Quer dizer, uma empresa que pertence ao Eduardo Prado da Almeida Cavalcante, né? E Elaine Drude Benatti, que é esposa do Eduardo. E depois tinha o Roberto Prado da Almeida Cavalcante, irmão do Eduardo. E depois tinha a Leila Brancalone, esposa de Roberto. E Elenir Drude Benatti, sogra do Eduardo. Ou seja, era uma discussão familiar. E eu acho que a família é uma coisa muito bonita, tá certo? Mas não para fazer uma coisa que não deve ser feita e não atentando contra os preceitos da legislação. E Vossa Excelência foi muito feliz quando demonstrou que, mesmo contratando shows importantes como Batom na Cueca, Nelson Nascimento, enfim, e outros artistas de nomeada, não fez essas contratações nos moldes que a lei manda. Então, queria dizer que Vossa Excelência, assim como fez no outro processo anterior, que deu uma destinação correta ao processo que discute eventuais cartéis que possam ocorrer, aqui também foi muito feliz. Espero que essa decisão sirva de parâmetro e que, não obstante unifique uma família, no futuro possa fazer essa unificação com base na lei. Então, queria comentar a Vossa Excelência. Obrigado. Em discussão e votação, aprovado o item 46 da pauta. Relatórios e votos individualizados, 47 a 49. São termos aditivos, inexigibilidade de licitação, contrato, concorrência pública, atos de interesse da Prefeitura de Jaú, da Sanasa de Campinas e da Superintendência de Água e Esgotos da cidade de Leme,
Todos os processos contaram com instrução convergente no sentido da regularidade. Os meus votos acompanham com as recomendações pertinentes. Em discussão, em votação, aprovados os votos. Item 50, repasse de recursos para cobertura de auxílio transporte, efetivado pela Prefeitura de São Sebastião à Associação dos Estudantes Técnicos e Universitários daquela cidade. Esse convênio foi objeto de notificação, apresentadas justificativas, a instrução divergiu, a TJ pela irregularidade, SDG pela regularidade. É um convênio relativamente comum de municípios que estabelecem com associações de estudantes locais mecanismos de subvenção para transporte de estudantes que estudam em municípios próximos. A nossa jurisprudência consigna, já em relação ao município de São Sebastião e esta associação, precedentes jurisprudenciais favoráveis em 2007 e 2008, e aqui eu ressalto que nós estamos apreciando o convênio. A prestação de contas será objeto de processo específico. Sendo assim, o convênio me parece em condições de aprovação e é como voto. Em discussão, em votação, aprovado. 51. Concorrência. Contrato, Prefeitura de Paulínia com Corpus Saneamento, coleta manual mecanizada de lixo domiciliar e serviços correlatos. A instrução encerrou-se após alongadas apresentações e justificativas, com a assessoria técnica e SDG opinando pela irregularidade e chefia pela regularidade. O cerne da questão enfrentada diz respeito à reunião de elevado número de serviços em um único procedimento, em detrimento de sua segregação, se não em diversas licitações, ao menos em lotes, de forma que a opção pela aglutinação, em nome da propalada economia de escala, não merece prosperar, posto que a instrução não a confirma como benéfica ao interesse público. A partir desse ponto, nos deparamos com outras questões a ele umbilicalmente atreladas e que acabaram comprometendo a regularidade da matéria. Refiro-me aos elevados valores exigidos a título de garantia de participação e capital social, que além de incidirem sobre o valor básico estimado para todos os serviços, ainda tiveram como agravante o fato de serem calculados sobre 60 meses. Da mesma forma, a restritiva exigência de atestados específicos em diversos serviços aglutinados, aliada à vedação de participação de empresas em consórcio sem justificativas plausíveis diante da diversidade de objetos perseguidos pela contratação, foi crucial para a baixa participação de interessados, tendo-se em vista que de 32 empresas que adquiriram o edital, apenas 4 acorreram ao certame. Eu voto pela irregularidade da matéria, aplico aos responsáveis multas individuais de 300 UFESPs, autos ao Ministério Público do Estado. Em discussão, em votação, aprovado o voto do relator. 52. Dispensa de licitação por emergência, contrato, termo de aditamento, Prefeitura de Itanhaém com Transpolix, serviço de coleta de lixo. A instrução encerrou-se, também aqui com divergência, assessoria técnica SDG pela regularidade, chefia pela irregularidade, melhor dizendo, chefia pela regularidade. Eu nem me demoro muito aqui, senhores conselheiros, essa é a quinta de uma sequência de contratações emergenciais da Prefeitura de Itanhaém. Voto pela irregularidade, aplico multa individual de 200 UFES aos responsáveis, autos ao Ministério Público. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. 53. Concessão para execução de serviço de transporte público coletivo urbano, precedido de concorrência, contrato, termos aditivos, Prefeitura de Marília com Empresa Circular de Marília Limitada. Justificativas apresentadas após fixação de prazo. Aqui a assessoria de ATJ é pela regularidade de toda a matéria. Chefia é pela regularidade do contrato e irregularidade dos aditivos. Faço uma brevíssima digressão aqui histórica, Vossas Excelências. Nos idos de 90, mediante concorrência pública, a Prefeitura de Marília ajustou termo de concessão com a Empresa Circular Marília.
com o fim de operar serviço de transporte coletivo no município. A vença teve vigência tranquila, em consonância com os mandamentos legais de então, até que sobreveio a Lei Federal 8987/95, que determinou em seu artigo 42 que as concessões em vigor deveriam permanecer válidas pelo lapso temporal necessário à organização de certame licitatório. A municipalidade, vencido o prazo contratual, ao invés de colocar o objeto da concessão em disputa, prorrogou o ajuste 2 vezes, por meio de termos aditivos celebrados em abril de 99 e em setembro de 2003, respectivamente por 5 e 3 anos, sob a égide de uma lei municipal de 1990. E, segundo entendeu, poderia fazê-lo até o exercício de 2006. Só que, como bem lembrou a chefia de ATJ, na data da manifestação daquele órgão, que foi em 2011, a empresa concessionária ainda continuava realizando transporte público de passageiros em Marília, sendo que durante esse tempo a municipalidade não obteve êxito em concluir procedimento licitatório para os serviços em exame, o que não é razoável ou admissível. Portanto, eu acompanho as conclusões de chefia de ATJ e voto pela regularidade da concorrência e do contrato, porém pela irregularidade dos termos aditivos firmados, aplicando ao responsável multa de 400 UFESPs. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. 54. Pregão presencial e contrato, Prefeitura de Indaiatuba com Manzini, Centro de Formação de Pilotos, prestação de serviço de ministrar cursos de atualização e reciclagem, formação em direção defensiva para a Guarda Municipal local. Justificativas apresentadas, ATJ pela irregularidade, SDG pela regularidade. Foram apresentados memoriais. Penso que a defesa da Prefeitura foi hábil para afastar os questionamentos levantados por ATJ quanto à pesquisa de preços. Comprovou-se que 3 empresas diferentes foram consultadas, o valor praticado no contrato foi ainda menor do que os orçamentos providenciados. Eu concluo na esteira de SDG e voto pela regularidade com recomendações. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. 55, concorrência e contrato, Prefeitura de Tirapina com Realidade, Transporte e Turismo, prestação de serviço de transporte de alunos, instrução convergente pela irregularidade. Apenas uma licitante atendeu a convocação em face de um objeto bastante comum, trivial. Indo ao edital, verifica-se que, possivelmente, a restritividade decorrente da antecipação de prestação de garantias, desobediência às súmulas 14 e 17 e ainda ao parágrafo 3º do artigo 43 da Lei 8666 podem ter conduzido a este resultado desfavorável. Voto pela irregularidade, aplico multa de 200 UFESPs ao responsável. Em discussão, em votação, aprovado. Item 56, dispensa de licitação com base no 24.2, contrato, Câmara de Santo Antônio da Posse, ticket de serviços, fornecimento e administração de vales refeição, vales alimentação, instrução pela irregularidade, meu voto acompanha aquela matéria clássica de computação do valor do contrato por cada um dos beneficiários e não pelo seu limite global. Julgo irregular toda a matéria, aplico multa de 160 UFESPs ao responsável. Em discussão, em votação, aprovado. 57, pregão presencial e contrato, empresa de transporte coletivo de Diadema com Ipiranga, produtos de petróleo, fornecimento contínuo de óleo diesel metropolitano, também instrução pela irregularidade. Meu voto vai no mesmo sentido, considerando que a falta de divulgação do edital em jornal diário de grande circulação conduziu também num serviço e num produto que sempre se traduz em grande interesse de participação e numa cidade aqui da Grande São Paulo como Diadema, a presença de apenas 2 interessados. Voto pela irregularidade da matéria, aplico multa de 200 UFESPs ao responsável. Em discussão, em votação, aprovado. 58, concorrência, contrato, termo de aditamento, Prefeitura de Cubatão com consórcio Saned Múltipla, execução da 2ª etapa de obras necessárias à urbanização de moradias na Vila Esperança, naquele município.
a instrução converge para a irregularidade, e aqui nós temos uma situação em que, objeto de 2 exames prévios de edital, esse procedimento licitatório teve determinações no sentido de sua correção, especialmente quanto à inadequação de exigência de prova de fornecimento anterior de concreto usinado, e esta modificação não foi providenciada pelo município de Cubatão. Não há nenhuma escusa para isso, e não bastasse essa falha, que em si já seria suficiente para a reprovação da matéria, igualmente há problemas na publicidade do edital. Não foi respeitado o prazo mínimo do artigo 21, parágrafo 2º, 2A, quanto a momento da abertura dos envelopes. Foram processadas revisões no edital que poderiam, como interfeririam na formulação de propostas sem a republicação nos termos do parágrafo 4º do artigo 21, o que me leva a votar pela irregularidade da licitação do contrato, do termo aditivo, aplicar à prefeita multa de 600 UFESPs e ao seu secretário de obras multa de 300 UFESPs. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. 59, prestação de contas de recursos recebidos em 2012 da Prefeitura de Guaíra pela Associação de Bandas e Fanfarras de Ribeirão Preto. Com a instrução, voto pela regularidade. Em discussão, em votação, aprovado. 60, retiro de pauta com reinclusão automática. É regimental. 61, prestação de contas de recursos repassados em 2010 pela Prefeitura de Taboão da Serra ao Centro de Estudos e Pesquisa João Amorim, Sejan. Essa matéria já esteve na pauta e foi objeto de sustentação oral. Naquele momento, eu havia, inclusive, encaminhado a Vossas Excelências, embora não tivesse proferido o voto em função da sustentação oral, uma proposta de aprovação da grande massa dos recursos recebidos, porém da reprovação de R$103 mil que não estavam identificados no exercício pertinente àquela prestação de contas. Havia uma dúvida se eles pertenciam ao exercício de 2010 ou se eles eram de 2011. Esta Câmara determinou a conversão da matéria em diligência e, cumprida a diligência, retorna agora com a informação efetiva de que, em verdade, esses recursos pertencem ao exercício 2010. Então, estão integrados àquela prestação de contas regular, o que me leva a propor a aprovação da matéria. Em discussão, em votação, aprovado. 62, eu retiro de pauta com retorno ao gabinete. Perfeitamente. 63, prestação de contas de recursos repassados pela Prefeitura de São José dos Campos à Éden Lar das Crianças no ano de 2011. O convênio foi executado a contento, conforme o plano de trabalho proposto. Porém, há um pagamento de despesas de pessoal com dotação inapropriada. Isso me leva a votar pela regularidade da prestação de contas da quantia de, vou falar em números redondos, R$499 mil e pela irregularidade de R$33.490, referente a essas despesas de pagamento de pessoal. Eu condeno a entidade a essa devolução, suspendendo-a para novos recebimentos enquanto não regularizada a matéria. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. 64 e 65 em conjunto, senhora presidente. Prestação de contas de recursos recebidos em 2009, em 2 etapas, pela Sociedade Amigos de Natividade da Serra da Prefeitura Local. Aqui temos um problema que o destinatário dos recursos se confunde um pouco com o concessor, já que os membros da diretoria da entidade são todos funcionários da Prefeitura. Já apreciamos matéria idêntica na sessão 18 de fevereiro passado, que me permite antecipar a conclusão pela irregularidade da prestação de contas, condenação da entidade beneficiária a devolver o recebido, suspendendo novos recebimentos e aplicando ao responsável multa de 200 UFESPs. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. 66, prestação de contas, recursos 2009, Prefeitura Nova Campina para a PAI de Itapeva.
Os responsáveis não prestaram conta, julgo irregular a matéria, condeno a devolução, suspendo em novos recebimentos. Em discussão e votação, aprovado. 67, prestação de contas, Sociedade Operária Humanitária, recursos recebidos em 2009 da Prefeitura de Limeira. Aqui constata-se a impossibilidade, se verificar se as despesas apresentadas pela entidade beneficiária dizem respeito ao cumprimento da finalidade objeto do convênio, o que é falta grave e compromete a matéria. É interessante aqui que, pelo Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, a finalidade principal da conveniada, Sociedade Operária Humanitária, é atendimento hospitalar, com exceção de pronto-socorro e unidades para atendimento de urgência. Só que é exatamente esse o objeto do convênio. Pronto-socorro e unidade para atendimento de urgência. Aquilo que está excepcionado no estatuto da entidade. Voto pela irregularidade da matéria, condeno a devolução de toda a importância recebida, suspendo em novos recebimentos, aplico multa de 200 UFESPs ao prefeito. Em discussão, em votação, aprovado. 68, recursos de 2011, creche comunitária Sonho de Criança, recursos recebidos da Prefeitura de São Bernardo do Campo. Não houve prestação de contas, a própria municipalidade emitiu parecer conclusivo desfavorável, julgo irregular a matéria, condeno a devolução, suspendo para novos recebimentos. Em discussão, em votação, aprovado. Relatórios e votos individualizados, 69 a 72. São prestações de contas de recursos recebidos de órgãos do terceiro setor da Prefeitura de Guarulhos. Aqui, aquele caso já conhecido, da Prefeitura não ter processado as prestações de contas nem emitido parecer conclusivo. Condena a devolução, suspendo novos recebimentos, multa aplicada em procedimento anterior. Em discussão, em votação, aprovados os votos. 73, contas da Câmara Municipal de Itanhaém em 2012, com a instrução, cumpridas as formalidades legais e constitucionais, julgo regulares com ressalvas às contas. Em discussão, em votação, aprovado. 74, Prefeitura de Jaci, contas de 2012. O único ponto, já que as contas estão boas, apontado e que levou, inclusive, o doutor MPC a propor a desaprovação, são falhas constatadas no sistema de controle interno. Me parece que isto pode ser objeto, nesse momento, de recomendação, mas não tem a força para isoladamente conduzir a emissão de parecer desfavorável. Voto pela emissão de parecer favorável com as determinações pertinentes. Em discussão, em votação, aprovado. 75, Prefeitura de Areópolis, 2012. O maior problema de Areópolis foi não ter apresentado nenhuma justificativa. Então, diante disso, nós temos consolidados, portanto, um Fundeb de 96,31, problemas quanto a excesso de despesas de pessoal, déficit na execução do orçamento, descumprimento da lei de responsabilidade fiscal, especificamente artigo 42. Voto pela emissão de parecer desfavorável. Em discussão, em votação, aprovado. 76, houve protocolo de petição, retiro de pauta com retorno ao gabinete. 76, retorno ao gabinete do conselheiro relator. 77, recursos ordinários do ex-prefeito São José do Rio Pardo e da Prefeitura contra a sentença que negou o registro de admissões por tempo determinado para diversas funções de professor. Assessoria de ATJ e SDG pelo provimento, chefia pelo não provimento. Conheço em preliminar. Em discussão, conhecido. Eu dou provimento ao recurso. Há uma lei municipal que regulamenta a contratação por tempo determinado, prevê contratações da espécie, o caráter excepcional restou demonstrado, foi respeitado o prazo estabelecido, contratação justificada, anteriores à deliberação do TCA 15.248. Voto pelo provimento com recomendação. Em discussão, em votação, aprovado. 78, recurso ordinário contra a sentença que julgou irregulares as contas de 2007 dos Serviços Técnicos Gerais de Campinas e aplicou multa de 100 UFESPs ao responsável. Assessoria e chefia pelo provimento, SDG pelo não provimento. Conheço em preliminar. Em discussão, conhecido. O grande defeito apontado aqui pelo recorrente não me parece suficiente para alterar o destino dessas contas. Diz o senhor Zé Antônio de Azevedo que o fato da publicação ter sido feita
indicando a solução do processo contra serviços gerais, serviços técnicos gerais de Campinas, não teria sido suficiente para a empresa terceirizada, contratada pelos Serviços Técnicos Gerais de Campinas, para acompanhar publicações do Diário Oficial, ter percebido o problema, porque ela ia atrás da sigla CETEC. Processa a empresa, mas não a decisão do Tribunal de Contas. Né? Não dou provimento. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. 79, recurso ordinário contra a sentença que julgou regulares com ressalvas as contas da Escola Superior de Educação Física de Jundiaí de 2007. Instrução pelo não provimento. Conheço em preliminar. Em discussão, conhecido. A ressalva é que o diretor e vice-diretor, eles receberam 2 remunerações pelos cargos de direção e como professores. Eu não dou provimento ao recurso. Em discussão, em votação, aprovado o voto do conselheiro relator. 80, recurso ordinário contra a sentença que julgou irregulares tomar de preço contrato, multa de 300 UFES ao responsável, contratação da Fundação de Votuporanga com MC Construtora para pavimentação asfáltica. A instrução é pelo não provimento. Conheço em preliminar. Em discussão, conhecido. Há uma preliminar de mérito aqui, que a fundação quer ser tratada como fundação de apoio. A matéria já foi discutida e dirimida pelo tribunal no Balanço Geral de 2008 dessa fundação, em que o voto proferido no TC 2308 dirimiu a matéria e estabeleceu os limites que se aplicam, e se aplicam, como no caso concreto, a esta fundação. Resta, portanto, verificar as questões de mérito. Ausência de divulgação do instrumento convocatório no Diário Oficial, problemas com a visita técnica, problemas com a pesquisa de preços e com a comprovação da capacidade técnica da licitante. Nada disso foi revertido pelas razões de recurso, nego o provimento. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. 81, recursos ordinários interpostos contra a sentença que julgou irregulares as contas de 2008 do Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Avanhandava e multou o responsável em 300 UFESPs. Instrução pelo não provimento. Conheça em preliminar. Em discussão, conhecido. As razões não ofereceram solução para a questão central das contas, referente à histórica situação financeira deficitária, agravada com inscrição de restos a pagar, sem devida disponibilidade numerária a garantir o pagamento das obrigações assumidas. Não dou provimento. Em discussão, em votação, aprovado. 82, contas anuais de 2008 do Consórcio Municipal Proestrada de Anhumas, recurso ordinário contra sentença que julgou irregular a matéria. Instrução pelo não provimento, conheça em preliminar. Em discussão, conhecido. Não foram juntados elementos probatórios quanto ao detalhamento das atividades exercidas. Não se resolveu a questão da inaceitável explicação de que o consórcio teria pegado uma carona em licitação promovida pela Prefeitura de Anhumas e a falta de escrituração de determinadas despesas contaminou negativamente os resultados do exercício. Nego o provimento. Em discussão, em votação, aprovado o voto do relator. 83, recurso ordinário contra a sentença que julgou irregulares as contas de 2008 do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Nova Alta Paulista. Instrução pelo não provimento, conheça em preliminar. Conhecido. Não se justificaram despesas junto à Santa Casa de Misericórdia de Tupi Paulista. O recorrente não nega que vários títulos lançados contra o consórcio foram alvos de protesto, o que gerou custas processuais. Não houve explicação para aquisição de produtos e equipamentos sem licitação. Voto pelo não provimento. Em discussão, em votação, aprovado. 84, recurso ordinário contra a sentença que julgou irregulares convite, contrato, termo aditiva por multa de 500 UFESPs ao ex-presidente da Câmara de Mojimirim. Contrato entre aquela municipalidade e Sino Consultoria. Serviço de consultoria, assessoria e digitalização de documentos. Instrução pelo não provimento. Conheço em preliminar. Em discussão, conhecido. O próprio recorrente assume a irregularidade concernente à inobservância do tipo de licitação prescrito pelo edital. Chamadas propostas técnicas,
não tiveram esse conteúdo, apenas reproduziram descrição padronizada da funcionalidade do sistema, não tendo recebido qualquer valoração por parte dos membros da comissão de licitação. O que me parece apenas aqui, senhores conselheiros, é que a multa de 500 UFESPs, diante de uma licitação de convite do seu valor, é exagerada. Eu proponho sua redução para 250 UFESPs, pelo que meu voto é pelo provimento parcial, exclusivamente para essa finalidade. É um voto que está em discussão. Em votação, aprovado o voto do relator. AR 85. Mas ainda temos o conselheiro Dimas Ramalho. Recurso ordinário contra a sentença que julgou parcialmente irregular a aplicação de recursos concedidos pela pela Prefeitura de Arujá, a Fundação de Amparo ao Ensino e Pesquisa. Instrução pelo não provimento, conheço. Conhecido. Não houve prestação de contas por parte da entidade beneficiária. A própria Prefeitura deixou de emitir parecer conclusivo sobre montante não comprovado. Voto pelo não provimento. Em discussão, em votação, aprovado o voto do relator. Para os itens 86 a 130, a palavra é do conselheiro Dimas Eduardo Ramalho. Senhora presidente, senhor conselheiro, eu peço permissão para relatar conjuntamente os itens 86 a 102 da pauta, já que trata-se de um bloco temático de câmaras municipais. Perfeitamente. Nova Aliança, São José do Barreiro, Santo Antônio da Alegria, Estrela do Oeste, Ribeirão Grande, Dirce Reis, Cordeirópolis, Taquarivaí, Matão, Franca, Brodowski, Indiana, Arealva, Sebastianópolis do Sul, Apiaí, Itirapuã e Aramina. Conforme voto disponibilizado previamente, eu voto pela regularidade das contas de Nova Aliança e pela regularidade com ressalva dos demais itens da pauta, com as recomendações que já apresentei individualmente. É meu voto, senhor presidente. Votos que estão em discussão, em votação, aprovados. Item 103, as contas anuais da Câmara de Lindóia, relativas ao ano de 2011. Em análise dessa conta, eu chamo a atenção ao quadro de pessoal do Legislativo, que é composto integralmente por servidores comissionados. Associado a isso, o fato de que esse apontamento foi objeto de expressa recomendação e determinação quando da apreciação das contas de 2007, 2008 e 2009. Antes exposto pela irregularidade das contas da Câmara Municipal de Lindóia, relativas ao exercício de 2011, e aplico ao senhor Ariel Faria Alves, ex-presidente da Câmara, responsável pelas contas do exercício de 2011, a multa de 200 UFESPs. Finalmente, solicito que se oficie à Câmara Municipal de Lindóia e ao Ministério Público do Estado de São Paulo, encaminhando-se cópia da presente decisão. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Agora, item 104, contas anuais da Câmara de Itaoca, relativas ao exercício econômico e financeiro de 2011. Dentre as falhas de maior gravidade, destaque-se a ausência de controle de despesa de combustível, reconhecida pelo próprio presidente da Câmara. O valor dispendido de combustível corresponde a R$ 41.650,57. Ou seja, utilizou-se 14.928,51 litros de gasolina. Isso sem qualquer registro de quilometragem percorrida pelos dois veículos do Legislativo. Não obstante, mediante um cálculo rápido, baseado em padrões usuais de mercado, infere-se que os automóveis perfizeram aproximadamente 500 km por dia útil. E, no caso, a situação se agrava porque trata-se de falha reincidente. Voto, portanto, pela irregularidade das contas, com a aplicação de UFESP ao senhor André Luiz Rodrigues da Silva, presidente da Câmara responsável pelas contas, e requeiro também se oficie à Câmara Municipal de Itaoca e também ao Ministério Público do Estado de São Paulo. É meu voto, presidente. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Em apreciação agora, as contas anuais da Câmara Municipal de Jacareí. Trata-se de mais um caso de impropriedade verificada no quadro pessoal.
também já recomendado expressamente em ocasiões pretéritas. Aponte-se ainda que a Câmara Municipal deveria ter relacionado as atividades e realizações por ela praticadas, de modo a determinar, a justificar a quantidade de servidores efetivos e comissionados, mas não foi o que se verificou nos autos. Contribui também para a reprovação das contas o indevido pagamento de horas extraordinárias a servidores efetivos e comissionados, e irregularidade que não foi afastada pela defesa. Eu voto, no caso, pela irregularidade das contas da Câmara Municipal de Jacareí, no ano de 2011, com as recomendações e determinações consignadas no grupo de decisão. E aplico ao senhor Itamar Alves de Oliveira, presidente da Câmara, responsável pelas contas de 2011 e a multa de 400 UFESPs. É meu voto. Voto que está em discussão. Em votação, aprovado. Agora, recurso interposto pelo senhor diretor-presidente do Departamento de Esporte e Cultura de Rio Pardo, senhor Maurílio Edson Basile, contra a decisão que julgou irregular contra apresentada em 2008. Satisfeitos os demais pressupostos, eu voto pelo conhecimento do recurso ordinário. Em discussão, conhecido. E, no mérito, as razões suscitadas pelo recorrente, aliadas à documentação, ora acostada aos autos, permitem o afastamento da impropriedade que ensejou a reprovação das contas analisadas no atual feito, qual seja o depósito insuficiente de precatórios. Voto, portanto, pelo provimento do recurso ordinário. Em discussão, em votação, aprovado. Agora, instância balneária de Mongaguá. Recurso interposto por Arthur Parada Prócida, ex-prefeito, em fase de sentença que julgou irregular de admissão de pessoal por tempo determinado. Em preliminar, satisfeito os demais pressupostos, eu voto pelo conhecimento do recurso. Conhecido. E no mérito, eu acolho as razões apresentadas, eis que o recorrente demonstrou a necessidade das nomeações. Eu voto pelo provimento do apelo. Em discussão, em votação, aprovado. Recurso interposto, item 108, decisão que julgou irregular prestação de contas do repasse da Prefeitura de Arthur Nogueira à Associação Jovem Aprendiz, 2011. Os pressupostos estão atendidos. Eu voto pelo conhecimento do recurso ordinário. Em discussão, conhecido. As razões suscitadas pelo recorrente, aliadas à documentação apresentada, permitem o afastamento da impropriedade, pois foi anexado o comprovante de depósito aos cofres públicos da importância de R$ 6.387,93, gasta com alimentação, posto que é incompatível com a finalidade da entidade e não condizente com a previsão contida no plano de trabalho do exercício. No mesmo sentido das unânimes manifestações da assessoria técnica, FTJ, MPC, no caso, eu voto pelo provimento da pretensão recursal e julgo regular as contas dos recursos repassados e cancela a multa imposta. É meu voto. Voto que está em discussão. Em votação, aprovado. Agora, item 109, recurso ordinário interposto por Antônio Fernandes Leite Chaves, ex-prefeito do município de Itapura, em face de sentença que julgou irregular a acúmulo de funções sem compatibilidade de horário de servidores municipais. Em preliminar, conheço do recurso. Em discussão, conhecido. No mérito, no caso da senhora Ana Carina Gatti Garcia, foi demonstrada a compatibilidade de horário com outro cargo exercido. O mesmo não ocorreu em relação às demais situações que permanecem inalteradas, já que a argumentação da recorrente não demonstra o enquadramento das funções e acumulações verificadas as hipóteses admitidas por nossa Constituição Federal. Voto, portanto, pelo provimento parcial do recurso, somente afastando a devolução de valores pagos à servidora Ana Carina Gatti Garcia e com manutenção nos demais aspectos. A meu voto. Voto que está em discussão. Em votação, aprovado. Item 110, recurso interposto por Fábio Rodrigo Pinheiro e Marcos Antonini, em face da sentença que julgou irregular as contas do Fundo de Previdência dos servidores públicos do município de Porto Ferreira, 2008. Em preliminar, conheço do recurso. Em discussão, conhecido. No mérito, observo que o investimento em ações não ultrapassou o percentual estabelecido pela resolução do Banco Central 3.506 de 2007, vigente à época. No que se refere ao recurso ordinário interposto por Roberto Burim, aponto que ocupou, ainda que por tempo mínimo, o cargo de diretor-presidente, sendo incabível a sua exclusão do processo. Conforme voto disponibilizado previamente, eu voto no mérito
pelo não provimento do recurso ordinário interposto por Roberto Purim e pelo provimento do apelo protocolado por Fábio Rodrigo Pinheiro e Marcos Antonini, julgando regulares com ressalvas as contas do Fundo de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipal de Porto Ferreira relativas ao ano 2008. É meu voto. Em discussão, em votação, aprovado. Agora, senhora presidente, eu peço permissão para relatar também, nesse caso, por um tema semelhante, os itens 111 a 130 da pauta em conjunto. Perfeitamente. Trata-se aqui de 111, recurso da Guarda Municipal de Americana a respeito do julgamento das contas de 2008. O 112, recurso de Paulo César Neme, ex-prefeito municipal de Lorena, diante do julgamento de irregularidade do contrato com Carbo Construtora. O 113, recurso Antônio Francisco Penachini e Cristóvão Iso, sobre o julgamento de irregularidade das contas do Instituto Previdenciário Coronel Macedo, no ano 2008. 114, 115 e 116, recursos interpostos pelo ex-prefeito de Capela do Alto, Birajara Roberto Mori, contra sentenças que julgaram irregularidade do contrato da Prefeitura e a empresa Construfam Construções Limitada, com vista, respectivamente, construção de centro poliesportivo, construção de escola e a conclusão do ginásio poliesportivo. O 117 é um recurso apresentado por Ramon Álvares Velasquez, ex-prefeito do Rio Grande da Serra, contra a sentença que julgou irregular despesas da vida com aquisição de combustível, coquetel e publicidade 2002. 118, recurso interposto por Edson Moura, ex-prefeito de Paulínia, contra a decisão de irregularidade de prestação de conta do Centro de Ação Comunitária de Paulínia, CACO. 119, recurso apresentado pelo senhor Mauro Augusto Anequini de Macedo, contra a sentença que julgou irregular as contas do Fundo de Aposentadoria e Pensões de Júlio de Mesquita, no exercício de 2006. 120, recurso do Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensões de Itapira, contra a decisão de irregularidade das contas relativas a 2005. 121, recurso da Prefeitura de Bertioga, a respeito do julgamento de irregularidade de repasse por meio de convênio à Associação de Pais e Mestres da EME São Lourenço, exercício 2006. 122, recurso do ex-prefeito Elvis Estelato Júnior e senhora Magda Tonello Pedro Lemos, então secretária de Educação do município de Dracena, referente à irregularidade constatada na contratação de gêneros alimentícios, junto à empresa Irmãos Troiano Limitada. 123, recurso interposto por Leonel Damo, ex-prefeito de Mauá, referente à prestação de contas da Prefeitura ao Clube de Mães do Jardim IP, de 2008. 124, Prefeitura de Caraguatatuba, sobre irregularidade das despesas no exercício 2005, com pagamento de reajustes contratuais por obra executada. 125, recurso apresentada pelo ex-chefe do Executivo, senhora Aparecida Batista de Oliveira, referente ao julgamento de irregularidade dos pagamentos feitos pela Prefeitura a título de salubridade de serviço de 2007. 126, recurso da Prefeitura de Álvares Machado, então presidente do consórcio municipal de Novos Caminhos, senhor Juliano Ribeiro Garcia, sobre irregularidade das contas referido ao consórcio de 2010. 127, recurso do senhor José Rosseto, ex-prefeito de Cerqueira César, que se indispôs contra a aplicação de multa de UFES pela falta de prestação de informações sobre as providências adotadas frente às irregularidades apontadas envolvendo a aquisição de combustíveis. 128, recurso apresentado pelo senhor Luiz Ângelo Oliveira de Albuquerque e Célio José Escher sobre julgamento de irregularidade das contas da Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro, de 2008. 129, recurso ordinário interposto por Luiz Carlos Nassif Lagrota, município de São Paulo, advogado, objetivando a reforma da decisão que deferiu liminar requerida e no arquivamento de representação do recorrente, em que aponta irregularidades, possíveis irregularidades, no edital de concorrência instaurado pela Prefeitura de Cotia, com vista ao registro de preços de medicamentos para a rede municipal de saúde. E 130, recurso apresentado por Marco de Oliveira Galvão, em face da sentença que julgou irregular a acumulação de cargo público pelo senhor José Altair da Silva Range,
condenando a hora recorrente, ordenador de dispensa, a devolução de valores que foram devidamente pagos. Por haverem sido atendidos os pressupostos da domiciliedade e contra a legitimidade, temporalidade e adequação, em preliminar com esse recurso. Em discussão, conhecidos. No mérito, conforme voto disponibilizado previamente, os argumentos suscitados não foram suficientes para constituir edições exaradas, não demonstrando erro na prestação da matéria de instância originária. Dessa forma, como é o voto disponibilizado, eu voto pelo não provimento dos recursos, de 111 a 130 da pauta. É como eu voto, presidente. Em discussão, em votação, aprovados os votos 111 a 130 da pauta. Concluída a ordem do dia, eu reconsulto ao senhor procurador do Ministério Público de Contas se Vossa Excelência requer vista ciência específica de qualquer dos processos analisados na pauta do dia. Não, senhora presidente. Então, boa tarde a todos. Está encerrada essa sessão.